Pessoal, falando aqui agora também dos nordestinos aí na Série A, né? Vamos falar um pouco individualmente de cada um desses jogos, né? Dos times do Nordeste e um pouco da importância de cada jogo desse aí para cada um deles na tabela de classificação. Primeiro, o Vitória, né? Que no sábado, às 7 horas, venceu a equipe do Palmeiras. E assim, relembrando, né? Eu não acompanhei esses jogos porque eu tava acompanhando o jogo do CSA, né? Quem manda os times jogar no mesmo horário do CSA? Desculpa, mas eu vou assistir o CSA, né? Foi mal. Mas enfim, o Vitória venceu aí a equipe do Palmeiras 2-0, até um resultado de certa forma impressionante, por jogar fora de casa e pelo aproveitamento que o Vitória tem tido, né? Acho que pouca gente teria apostado no Vitória, por conta de tudo isso que envolve esse jogo. O Vitória na zona de rebaixamento, o Palmeiras brigando pela primeira posição, jogando na casa do Palmeiras, que é muito difícil ganhar lá. O Vitória acho que surpreendeu a todos, né, com esse resultado. Vence aí então o time do Vitória, resultado importantíssimo para o Leão da Barra, porque com esse resultado aí o time do Vitória, além de ganhar uma posição, se mantém aí a 0 pontos de sair da zona do rebaixamento, né? Tá com a mesma pontuação do Grêmio, a 1 ponto do Corinthians, 2 do Internacional, então foi bom aí para o time do Vitória recuperar um pouco desse fôlego, porque vinha com várias derrotas consecutivas e o time já tinha entrado na zona do rebaixamento, que não tinha entrado, né, mesmo capengando ali, estava fora da zona, mas tinha entrado na zona e agora não consegue sair. Mas pelo menos o time é um resultado para dar fôlego, para dar para o time do Vitória essa empolgação a mais aí, né? Quem imaginaria, na verdade. E aí o time do Vitória vai para a próxima rodada, que é dentro de casa contra o Cuiabá. É um duelo direto do time do Vitória e que pode, vencendo esse jogo, sair da zona do rebaixamento. Aí empolga de vez, né? Mas eu acho que esse resultado foi importantíssimo também aí para o time do Vitória, bater no peito e dizer, olha, tá vendo que a gente não é essa ruindade toda? Tá vendo que o time do Vitória consegue resultados? E contra o Palmeiras ainda mais, isso dá muito mais respaldo, isso dá muito mais empolgação para o time, né? Então, esse 2-0 aí foi importante demais para o time do Vitória, tá? O Bahia empatando contra o Internacional. O Bahia já vem numa fase bastante ruim, né? Vamos mostrar aqui a sequência da equipe do Bahia. Os jogos da equipe do Bahia, né, vinha numa fase muito boa, vinha ocupando as primeiras posições do campeonato, mas agora o time do Bahia já amarga uma fase bastante ruim, né? Olha aí, se for olhar nos últimos 6 jogos, 1 vitória apenas. Nos últimos 8 jogos, 2 vitórias apenas. 2 triunfos, perdão. Mas pior ainda nos últimos 4 resultados. 2 derrotas e 2 empates, né? Então, vem caindo na tabela o Bahia, que já ocupou a primeira posição em algum momento aí do Campeonato Brasileiro. Agora, nem no G4 tá mais. Agora o time do Bahia amarga aí a 7ª colocação e vê o G4 dando uma distanciada. Já são 4 pontos de diferença, com um jogo a mais o time do Bahia. Então já vê se distanciar esses adversários aí, né? Então o Bahia precisa recuperar essa boa fase, né? E voltar também a fazer de jogos em casa serem importantes, né? O Bahia vinha a 100% de aproveitamento em casa, né? Ganhou aí os últimos jogos em casa. Ganhou do Fortaleza, do Cruzeiro, do Vasco, do Juventude. Perdeu para o Cuiabá, perdeu para o Corinthians e empatou com o Internacional. Já são 3 jogos como mandante e o Bahia só conquistou 1 ponto. Então, já é algo pra, dar aquela acordada, né, no time do Bahia. Dar aquela chacoalhada. Precisa voltar a fazer valer o mando de campo, o time do Bahia. E esse jogo daqui poderia ser esse momento, né, pra voltar, inclusive,
para ir para esse duelo de Copa do Brasil contra o Botafogo mais empolgado, mas tropeça de novo contra um adversário da parte de baixo da tabela que está a 2 pontos da zona de rebaixamento, que é o Internacional. Claro que o Internacional tem 15 jogos apenas, mas é um aproveitamento que não é tão bom. Tá ligado? Então, até mantendo esse aproveitamento, o Internacional tem quanto de aproveitamento? Tem 44%. O aproveitamento do Internacional é de time daqui de 10ª colocação, né? Então não é essas coisas todas também o time do Internacional. Deveria ter aproveitado melhor. Com 26 pontos estaria em 10º colocado, né? Mantendo aí a média de aproveitamento ali, no caso. Teria ido para 26 pontos com 20 jogos. 26, 25, 24 por ali, né? Mantendo aí, porque os times estão também muito irregulares, né? 18, 19, 20 pontos, 20 jogos, o Internacional com 15, tá muito irregular esse campeonato, não tem nem como a gente fazer muitas comparações. Mas o Bahia precisava ter aproveitado melhor esse jogo aqui para fazer essa pontuação. E o Fortaleza ganha mais uma partida e já tem uma sequência gigantesca de vitórias consecutivas. Aí o Fortaleza pode, né, falar vitórias. O Bahia que não pode. E aí eu peço perdão mais uma vez pra galera do Bahia. Mas o Fortaleza já vem aqui, ó, com diversas vitórias consecutivas. Teve esse empate contra o Criciúma, mas foi lá na rodada 3. Aí o que eu tinha falado, cometi até um gafe, então... Porque eu falei, são 5 vitórias consecutivas da equipe do Fortaleza. Mas, na verdade, teve esse jogo adiado, né? Da terceira rodada do Campeonato Brasileiro, que foi um empate. Mas, mesmo assim, ó, olha a fase que vem a equipe do Fortaleza. Nas últimas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 partidas que disputou, o time do Fortaleza ganhou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De 11, ganhou 8. Empatou 2 e perdeu 1 apenas. Véi, é uma fase absurda do time do Fortaleza e esse resultado corrobora demais isso também, né? Então, belo resultado aí da equipe do Fortaleza que se consolida no G4. Se não tivesse ganho esse jogo, se tivesse empatado, o Cruzeiro teria ultrapassado o Fortaleza. Então, é uma demonstração de força também do Lion, né? Inclusive... junto com o Botafogo, o time que menos perdeu na competição. Tem apenas 3 derrotas, né? Só não tá mais lá em cima por conta da quantidade de empates também, no caso, né? Mas, não, quer dizer, Botafogo não, perdão, Flamengo, né? É o Flamengo que tem só 3 derrotas aqui. Mas então, o time do Fortaleza tem apenas 3 derrotas e é um time que é duro de ser batido, né? Enfim... belo resultado aí para a equipe do Fortaleza e o time do Nordeste teve aí, de certa forma, uma boa rodada. Ninguém perdeu. Mas o Bahia podia ter ganho esse jogo, né, Bahia? Então acho que foi óbvio, esse daqui foi o resultado mais, entre aspas, frustrante. E acho que até a própria torcida do Bahia deve ter saído insatisfeita da Fonte Nova. Mas, enfim, na torcida aí para que o Fortaleza mantenha essa grande fase e almeje cada vez mais subir aqui na tabela, né? Manter essa média alta de pontuação aqui do Fortaleza. Inclusive, se mantiver a média, aqui a média, o aproveitamento do Fortaleza é melhor do que o do Palmeiras, hein? Então, em tese, o Fortaleza tá melhor do que o Palmeiras no campeonato. Claro que precisa fazer valer, claro, a fase, ganhar o seu jogo atrasado. E beleza, mas vem bem aí a equipe do Fortaleza, principalmente a fase recente. O Bahia vem caindo na tabela, mas estamos na torcida para que o time se recupere e volte a subir na tabela para brigar pelas primeiras posições. E o Vitória, que consiga dar uma arrancada boa aí, que esse resultado contra o time do Palmeiras tenha dado o fôlego que o time precisa para recuperar essa confiança e dar uma arrancada. Tem um duelo direto na próxima rodada contra o Cuiabá e pode melhorar aí para sair da zona do rebaixamento. Tomara que os times do Nordeste melhorem aí os seus aproveitamentos e consigam aí fazer uma grande Série A, todos os 3, né? Enfim, falando um pouco aí sobre os times do Nordeste aí no Campeonato Brasileiro.